Estudos mostraram que a pandemia ampliou os fatores de risco associados ao suicídio, como, por exemplo, perda de emprego, problemas econômicos, traumas, abusos, transtornos mentais, emocionais e barreiras ao acesso da saúde. Cerca de 50% das pessoas que participaram de uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial no Chile, no Brasil, no Peru e no Canadá, um ano depois da pandemia, relataram que sua saúde mental tinha piorado. Para falar um pouquinho, né, agora nesse momento em que a pandemia deu uma abrandada, mas nós ainda sentimos os impactos, os efeitos desse período tão conturbado, tanto em termos de saúde mental como financeiramente. A gente recebe ele aqui no programa Espaço Aberto, que já esteve conosco em outras oportunidades, agora mais uma vez divulgando o importante trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida em Bauru. Luiz Ramos, que é voluntário e porta-voz aqui desta organização, desta entidade na cidade. Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês, a oportunidade de falar um pouquinho do CVV. Uhum. Vocês notaram nesse período pós-pandemia, ou no momento em que a situação já está mais branda do que 2 anos atrás, por exemplo, vocês notaram um aumento na procura das pessoas pelo atendimento, seja por telefone, seja em formato online, do apoio que vocês oferecem? A gente teve no começo da pandemia uma procura, um aumento na procura, né? Cerca aí de 10 a 15%. E para ajudar a piorar a situação, a gente perdeu muitos voluntários, porque muitos deles se encontravam em grupos de risco e não se sentiam à vontade para ir até o posto de atendimento, fazer esse atendimento, essa oferta de serviço de apoio emocional. Mas é um projeto que já vinha sido iniciado, que era o dos atendimentos remotos, foi colocado a toque de caixa em uso e rapidamente a gente recuperou esses voluntários de forma remota fazendo esses plantões. Então, muito pouco tempo a gente conseguiu equilibrar esses atendimentos. Agora, os atendimentos sempre crescem, né? Quanto mais a gente oferece, quanto mais voluntário formado, quanto mais horas trabalhadas, mais o atendimento aumenta e o serviço é procurado. É lógico que a gente já tinha assuntos como depressão, solidão, pessoas que perderam emprego, dificuldades financeiras, enfim, mas a pandemia, de alguma maneira, trouxe isso mais à tona e fez muito parte dos assuntos, né, conversados com os voluntários, as pessoas que procuram o trabalho do CVV. Essas são as queixas mais recorrentes, então, nessas A ligações, gente, nesses contatos. a gente tem uma gama enorme de situações, ligam pessoas que se sentem sozinhas e que não têm com quem conversar e querem uma conversa, com pessoas que têm assuntos que, no entender delas, seja mais importante, ou mais sério, ou mais grave, né? Que englobam essas situações, né? A gente tem também muitos atendimentos de adolescentes com questões da sexualidade, que está muito falado hoje em dia, a gente tem questões de falta de esperança, a questão do luto pela perda de alguma pessoa muito próxima durante a pandemia, né? A gente tem situações de pessoas que perderam aí 3, 4 familiares, quase que de uma vez só, por conta da pandemia. Então, todos esses assuntos são abordados nos atendimentos com os voluntários do CVV. Uhum. Qual é o perfil das pessoas que recorre a esse atendimento solidário do CVV? Vocês tiveram alguma variação? Perceberam que alguns grupos que não eram tão frequentes assim nesses contatos com o Centro de Valorização da Vida têm buscado mais atendimento? Esse perfil permaneceu? Quem são essas pessoas? A gente não tem uma compilação de informações a respeito de idade, nível sociocultural, profissional, enfim, porque quem liga para o CVV, principalmente através do número 188, que é um número gratuito e 24 horas, ela não tem a necessidade de se identificar. E o voluntário do CVV também não pergunta quantos anos, que cidade que mora, qual é a profissão, porque a pessoa ela tem o anonimato a seu favor. Ela não precisa falar. Isso é que eu acho que facilita um pouco
os atendimentos do CVV, porque muitas vezes a pessoa, não precisando se identificar e sabendo que tudo que é conversado ali é sigilo entre voluntário e pessoa, e a outra pessoa, ela se sente muito à vontade. Porém, a gente percebe, às vezes, dependendo do assunto, né, mais ou menos a faixa etária da pessoa. A gente sentiu isso muito a partir de 2017, quando se implantou o número 188 com a ligação gratuita. A gente teve uma procura muito grande de adolescentes, né? Muitas vezes esses adolescentes tinham lá um celular com pouco crédito ou que não tinha acesso a falar muito tempo no celular. A partir do número 188, onde a ligação se tornou gratuita, eles se sentiram mais à vontade de dividir com a gente suas dificuldades. E aí, esse tempo de atendimento é a pessoa que dita. A gente não impõe um limite de tempo para ela. Mas a gente sabe que hoje a gente tem crianças a idosos ligando para o CVV nas 24 horas do trabalho. É interessante, Luiz, você comentar, né, sobre esse aumento da busca pelos adolescentes do atendimento fraternal do CVV. Nós temos um dado que coincide com essa percepção de vocês aí na prática, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, em jovens entre 15 e 29 anos de idade, a segunda maior causa de mortes é suicídio. Acaba perdendo apenas para acidentes de trânsito, mas o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens e adolescentes em todo o mundo. O CVV, em especial aqui em Bauru, tem um trabalho importante de conscientização quando se fala em suicídio. A gente tem até a campanha Setembro Amarelo, que divulgamos aqui todos os anos na TV e na Rádio Câmara, mas também outras ações de conscientização ao longo do ano. É importante falar sobre suicídio, é importante falar sobre esse assunto. Quanto mais se fala, mais se cria conscientização. A gente sabe que o assunto suicídio é um assunto ainda Tabu. muito considerado tabu, um assunto que realmente é um assunto difícil. Então a gente foca muito na prevenção do suicídio. A gente não precisa esperar que aconteça próximo da gente para que a gente tome alguma atitude, porque todos nós, pessoas comuns, mesmo sem formação universitária, a gente pode ajudar de alguma maneira. Lógico que os médicos, os psicólogos são muito importantes, né? São primordiais nesse processo todo de suicídio e principalmente de prevenção do suicídio, mas todos nós, pessoas comuns, e aliás, nós voluntários somos pessoas comuns, não necessariamente com uma formação técnica universitária, né, na área mental e de saúde, todos nós podemos ajudar. Né? Então, a gente pode fazer alguma coisa. O CVV também, além dos cursos de formação e do próprio serviço oferecido, nós temos também o CVV Comunidade, que é levar o nome do CVV e o trabalho do CVV para fora do atendimento. Então, palestras, curtas-metragens, depois seguidos de conversas, rodas de conversa, discussões em cima daquele tema, levados a universidades, às empresas, aos órgãos públicos, às comunidades em geral, aos centros de apoio, religiosos ou não. Esse CVV Comunidade leva o trabalho e o nome do CVV para aquela pessoa que muitas vezes nem conhece o serviço do CVV. Apesar de estarmos há 41 anos em Bauru e há 61 anos no Brasil, infelizmente muita gente não conhece o trabalho, não sabe que pode, a qualquer hora do dia, ligar para alguém sem se identificar, protegida pelo sigilo, né? Conversar com um voluntário que vai ser, naquele momento, um amigo provisório onde ela pode falar durante o tempo que ela quiser sobre o assunto que ela quiser. Né? Então, muitas vezes, a gente estava falando de adolescente, né? Isso acontece também na vida adulta, mas quantas dificuldades passamos nessa fase, aonde estamos nos descobrindo, aonde precisamos escolher uma profissão, aonde temos dificuldade de relacionamentos muitas vezes dentro da nossa própria casa, onde a gente não pode, não consegue conversar por determinados e infinitos motivos, mas que ela pode procurar alguém que vai estar ali acolhendo, sem julgamento, sem preconceito, sem falar para ela o que você sente, o que você faz é certo ou errado, né? Porque hoje
de maneira geral, toda vez que nos abrimos, muitas vezes a gente recebe julgamentos, a gente recebe, às vezes, conselhos banais ou solução muito simples para problemas que carregamos há muito tempo. E as pessoas, num estalar de dedos, oferecem para a gente soluções baseadas nas vivências dela, que muitas vezes não servem para a gente. Então, quando a pessoa liga para o CVV, ela vai encontrar alguém que vai a acolher, baseado no não julgamento, no não preconceito, podendo ela falar aquilo que ela quiser, sem medo de ser julgada ou muitas vezes até condenada. Uhum. Você comentou sobre este formato dessa conversa, né, nas ligações, que não é exigida identificação da pessoa que está acionando o CVV. Como funciona o treinamento dos voluntários? Como você comentou, né, eles não fazem nenhum tipo de julgamento, não é esse o intuito, mas como eles são treinados? De que forma eles são treinados a ouvirem vários tipos de problemas, né, nas suas infinitas formas, e como responderem a essas lamentações, a esses pedidos de socorro? O treinamento dentro do CVV é constante, não se inicia e se finda com o processo de seleção de voluntários. Na verdade, quando a pessoa inicia esse processo, ele vai receber todas as informações do jeito de ser CVV e de que maneira podemos ajudar dentro dos nossos princípios e práticas. Por quê? Ajudas assistencialistas, religiosas, também são muito importantes e também têm a sua maneira de fazer. Quando ele vem para o CVV, ele vem carregando já uma vivência, muitas vezes de décadas, que naquele momento que ele inicia o processo é apresentada a ele de uma forma diferente de fazer. Né? E cabe à pessoa entender se para ela serve ou não, colocar isso em prática, porque o CVV não é somente um trabalho voluntário, mas sim uma proposta de vida. O não julgamento, o não preconceito, o acolhimento incondicional, a aceitação, tudo isso apresentado à pessoa, ela tem a oportunidade de colocar isso na sua vida pessoal, né? Então, esse treinamento é constante, desde o momento que ela entra no CVV até o momento que ela sai do CVV. Isso é apresentado porque o CVV já passou, lá, eu falei, há 61 anos, por todas essas fases. Já aconselhamos, já direcionamos, já ensinamos a pescar, já falamos, tentamos resolver os problemas, e nós percebemos rapidamente que a gente não consegue resolver. A gente percebeu rapidamente que conselhos servem, às vezes, para a gente e não para o outro necessariamente. Então, todos nós, apresentados a essa proposta de vida, colocamos isso em prática, não só no CVV, mas na nossa vida. Só que o mundo é dinâmico. O mundo, a sociedade se modifica. Quem diria há 3 anos atrás, no começo de 2020, que teríamos uma pandemia e teríamos que nos adequar a ela? E o CVV também a ela. Então, o trabalho do CVV é um trabalho que está constantemente sendo reformulado, e isso é legal, porque as pessoas não são iguais. Você, eu, qualquer outro, não somos o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Por que o CVV seria da mesma forma? Então, o trabalho do CVV é apresentado e a pessoa tem a liberdade de escolher fazer ou não fora do CVV na sua vida, mas dentro do CVV a gente pede para que seja seguido toda essa proposta de vida. E de que forma a comunidade local pode colaborar com a manutenção desse trabalho executado e oferecido pelo CVV, Luiz? Eu acho que a comunidade, a sociedade em geral, porque todos nós podemos ser divulgadores do trabalho do CVV. Você citou o Setembro Amarelo, o ideal seria que o Setembro Amarelo fosse feito durante o ano todo, a prevenção do suicídio durante o ano todo. Então, aquele empresário que quer trazer a palavra do CVV pode entrar em contato com a gente, solicitando uma palestra, solicitando uma roda de conversa. Isso a gente se estende para as instituições religiosas, para as escolas, universidades, enfim, para a sociedade em geral. Quem sabe nessas conversas, nessas palestras, a gente consiga trazer voluntários para o CVV, porque somente mantendo o trabalho do CVV é que a gente pode realmente ser ajudado a poder cada vez mais, com mais gente trabalhando, oferecer mais o serviço e de uma forma a cada vez melhor.
Vamos lá, momento prestação de serviços, né? Divulgar os contatos, os canais que o CVV oferece hoje para as pessoas que estão buscando esse atendimento, esse apoio emocional, e também os contatos do CVV, sejam para esses empresários que buscam palestras ou para as pessoas que estão interessadas em cursos de formação. Quais são os canais? Como é que se busca hoje, se encontra hoje o CVV? O principal canal de atendimento do CVV é o número 188, 24 horas e gratuito. Celular, orelhão, telefone fixo, qualquer um desses meios de comunicação com o CVV são aceitos e é gratuito. Então, o principal canal, 188. O site do CVV, cvv.org.br. Nesse site você tem links úteis aonde você pode ter endereços dos postos do CVV, dos CRAS, dos CAPs, das prefeituras, informação de como ser voluntário do CVV. A segunda aba, se não me engano, é Seja Voluntário. Clicou, preencheu um pequeno cadastro, você é direcionado para um próximo curso do CVV. E hoje é interessante que todos os cursos, todos não, mas a grande maioria, é feita de forma virtual. Então, aqui em Bauru, fazendo o curso, eu posso estar atendendo todas as cidades em volta de Bauru, de cidades que não têm posto do CVV, mas também de todos os estados do Brasil, né? E assim, ao término desse curso preparatório, a gente encaminha para o posto mais próximo. Então, os canais 188, o site cvv.org.br, porque lá também a pessoa pode optar por ser atendida via chat ou via e-mail. Então, às vezes, a pessoa prefere, em vez de conversar, prefere escrever. É uma maneira também de ser atendida. O nosso telefone de contato, né, é um WhatsApp daqui da Secretaria do Posto de Bauru, é o 14 991 920415. Então, 14 991 920415. É um telefone de informação, aonde a gente também pode passar os dados, informações e datas do próximo curso de formação de voluntários do CVV. Aliás, agora dia 28 de fevereiro, a gente inicia um novo curso preparatório. Nós teremos 10 encontros semanais, às terças-feiras à noite, aonde a pessoa conclui esse curso preparatório. É interessante, como a gente fala, que é uma seleção não só nossa para o candidato a voluntário, mas também dela para o trabalho. É o momento onde ela entende que é a hora dela de fazer um trabalho voluntário, ela entendeu, aceitou a proposta do CVV e quer colocar em prática. Então, esse tempo que dura aí de mais ou menos uns 2 meses a 2 meses e meio. É um curso onde a gente tem uma parte teórica e uma parte prática, onde a gente traz as nossas vivências, guardando o sigilo e o anonimato de quem ligou, para aquela pessoa que quer ser um voluntário. Então, dentro desse curso preparatório, ela já começa a vivenciar a nossa realidade do nosso dia a dia do plantão. Então, ela sai de lá minimamente formado para ir atender essa pessoa que procura o trabalho do CVV. Esse número do WhatsApp, além das redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, no CVV Oficial ou no CVV Bauru, ela tem informação de próximos cursos que serão ofertados pelo CVV, não só por Bauru, mas por toda a Nacional. Maravilha, importante bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo mais uma vez como convidado Luiz Ramos, ele que é voluntário e porta-voz do CVV, o Centro de Valorização da Vida em Bauru, que completa 41 anos de trabalho solidário aqui na cidade, vem se fortalecendo e ampliando os seus canais de atendimento, de comunicação e de apoio emocional, principalmente. Luiz, mais uma vez, obrigada, viu, por ter aceito o convite. Muito obrigado. A gente sempre agradece a oportunidade e espaço para divulgar o trabalho do CVV. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui no programa Espaço Aberto e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!